Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 29 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Sola Scriptura e a suposta falta de unidade que os protestantes teriam criado no cristianismo por causa do Sola Scriptura. Esse é um argumento muito comum utilizado pelos católicos romanos contra o Sola Scriptura e contra o protestantismo. E como nós estamos discutindo o Sola Scriptura nesses últimos episódios, é importante, é interessante nós discutirmos também esse argumento. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificação para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar esse podcast financeiramente fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. O argumento católico contra o Sola Scriptura e contra o protestantismo que nós queremos discutir aqui se inicia a partir do conceito de livre exame das escrituras. Esse conceito é uma consequência lógica do princípio do Sola Scriptura. Ele significa que, se realmente toda e qualquer doutrina precisa estar fundamentada nas Escrituras Sagradas, se a Bíblia é a única regra de doutrina, a única regra de fé e prática básica, então segue-se que nem os líderes, nem a tradição, nem a filosofia, nem qualquer outra coisa tem todo o poder. Tudo isso deve estar submetido às Escrituras. E uma vez que é possível que tanto a tradição, quanto o magistério, quanto outras fontes acabem ensinando coisas que não estão fundamentadas nas Escrituras Sagradas, então é necessário que cada crente tenha a liberdade de estudar a Bíblia por si próprio e avaliar se os líderes, se a tradição, se alguma filosofia estão de fato condizentes com as Escrituras. O exemplo mais claro que nós temos disso nas próprias Escrituras é o exemplo dos bereanos. Em Atos 17, dos versos 10 a 12, vemos o autor do livro de Atos, Lucas, elogiando os bereanos porque eles não só aceitavam a palavra dos apóstolos com toda a avidez, como também examinavam as escrituras hebraicas, o nosso Antigo Testamento, todos os dias para ver se de fato as coisas eram como os apóstolos estavam dizendo. Em suma, o que temos ali é um exemplo do que deveria acontecer rotineiramente. Os crentes deveriam ter a liberdade de comparar até mesmo o que os apóstolos dizem com aquilo que está nas Escrituras, pois a essa liberdade nós chamamos aqui de livre exame. E qual é a argumentação católica contra o livre exame? É a de que essa liberdade para os crentes individualmente examinarem as escrituras gera uma série de problemas graves, como, por exemplo, interpretações equivocadas, relativismo das escrituras, insubordinação à liderança da igreja, multiplicação de interpretações e opiniões divergentes, diversas brigas e desentendimentos entre grupos distintos de crentes, surgimento de muitas heresias e, finalmente, a origem de uma série de igrejas e denominações diferentes, o que é entendido pelos católicos como sendo o fim da unidade da igreja. Em contraponto, o modelo católico seria um modelo bom e verdadeiro justamente porque evitaria todos esses problemas que são, na visão católica, causados pelo livre exame, que por sua vez é a consequência do Sola Scriptura. E aqui devemos lembrar que no modelo católico, magistério e tradição estão no mesmo patamar da Bíblia, e a implicação lógica disso é que o crente católico não tem essa liberdade de examinar as escrituras para julgar a sua própria tradição e a sua própria liderança. E uma vez que essa liderança e essa tradição seriam infalíveis, isso seria o suficiente para impedir que a igreja passasse por qualquer tipo de divisão e relativismo. De fato, dessa argumentação, os católicos concluem que a Igreja Católica Apostólica Romana é una, sempre foi una, nunca se dividiu, ao contrário da Igreja Protestante, que sempre se dividiu, continua se dividindo e está dividida. Muito bem, tendo colocado aqui os termos da discussão, vamos começar a analisar essa argumentação católica. O primeiro ponto que me parece problemático nessa argumentação católica é que ela é feita com base no que podemos chamar de consequencialismo ou utilitarismo.
Um argumento consequencialista é aquele que procura julgar determinada ideia como sendo falsa ou verdadeira a partir de suas consequências. Em outras palavras, se as consequências forem boas, a ideia é verdadeira. Se as consequências forem ruins, a ideia é falsa. Esse tipo de argumento também pode ser chamado de utilitarista. Para o utilitarista, o que devemos fazer sempre é aquilo que será mais útil, mais eficaz, mais eficiente para o maior número de pessoas possível. Assim, a verdade não é um princípio absoluto e imutável, porém é aquilo que é mais útil em determinada situação. O problema desse tipo de argumento é que não necessariamente a verdade está relacionada àquilo que é mais útil ou àquilo que é uma consequência boa. Para ser exato, muitas vezes a verdade leva a consequências ruins ou a situações desfavoráveis para a maioria das pessoas. Por exemplo, o princípio que diz que roubar é errado pode me levar a uma situação de privação muito grande. Imagine, por exemplo, que eu estou desempregado, está faltando coisa na minha casa e talvez a forma mais fácil de resolver isso fosse furtando o meu vizinho. No entanto, como existe um princípio que diz que roubar é errado, isso me causa uma consequência ruim, pelo menos naquele momento. Por causa desse princípio, eu terei que passar por uma privação, por um sofrimento. Agora veja, se eu fosse utilizar o argumento consequencialista nesse caso, eu poderia chegar à conclusão de que o princípio de que roubar é errado é um princípio falso. Afinal de contas, ele está me levando a uma consequência ruim. E se as consequências ruins são um sinal de falsidade de uma ideia, então esse princípio é falso. Com base nesse argumento, então, eu poderia justificar o roubo ao meu vizinho. Podemos ainda usar um outro exemplo, esse especificamente utilitarista. Imagine que 4 pessoas estão em um barco à deriva no mar. Como a comida acabou, 3 dessas 4 pessoas resolvem matar a quarta a fim de se alimentarem dela. Ora, se há um princípio imutável que diz que nós não devemos assassinar, então certamente essa atitude é errada. No entanto, se utilizarmos aqui o princípio utilitarista, essa atitude está correta. Afinal de contas, se 3 de 4 pessoas matam o quarto para não morrerem, o ato está sendo útil, está sendo eficaz, eficiente para o maior número de pessoas possível na situação. Pois bem, o argumento católico segue exatamente essa estrutura. Ele olha para uma série de problemas que supostamente foram gerados pelo livre-exame e afirma que o livre-exame não pode ser verdadeiro, que o sola scriptura não pode ser verdadeiro por causa desses problemas. Em outras palavras, como a consequência é ruim, então o princípio deve ser falso. Não obstante, é perfeitamente possível que o princípio do sola scriptura e, por conseguinte, o conceito de livre-exame sejam verdadeiros e, ainda assim, eles causem consequências ruins. Não há absolutamente nenhuma contradição aqui. Muitas verdades geram consequências ruins. Em suma, eu acredito que é mais adequado trabalhar com argumentos principialistas, isto é, argumentos que se baseiam em um princípio, em algo imutável, e não argumentos que se baseiam nas consequências, que aliás podem ser mutáveis. Hoje as consequências de algo podem ser ruins e amanhã podem ser boas. Em suma, não me parece que o argumento contra o livre-exame, baseado nas consequências ruins que supostamente ele causou, logra êxito aqui. O segundo problema da argumentação católica, em minha opinião, é que ela trabalha com um duplo padrão. Para entender isso, vamos fazer um pequeno exercício. Troquemos a expressão livre-exame por livre-arbítrio. É perfeitamente possível afirmar que o livre-arbítrio causou todos os problemas e todas as atrocidades do mundo. Afinal de contas, por causa do livre-arbítrio, as pessoas podem escolher o mal, podem escolher o erro, podem escolher o pecado, podem escolher a crueldade. E é exatamente isso que tem acontecido desde sempre. Desde que o ser humano caiu, desde que houve a queda, todos os homens se tornaram pecadores. E é perfeitamente possível dizer que o ser humano não sabe utilizar a liberdade que tem. Ora, uma vez que o livre-arbítrio causou tantas consequências ruins, nós poderíamos dizer que o princípio do livre-arbítrio é um erro da parte de Deus. Mas o que é interessante aqui é que o catolicismo acredita no livre-arbítrio. E o catolicismo não crê que o livre-arbítrio foi um erro da parte de Deus. Na verdade, qualquer católico entende que o livre-arbítrio é um princípio muito importante e que revela como que Deus é bom. Ele nos dá a liberdade para sermos bons ou maus.
o que significa que nós temos a oportunidade de exercer as virtudes. Ora, mas se podemos olhar o livre-arbítrio como algo bom, como um bom princípio, mesmo havendo tantas e tantas pessoas que utilizam o livre-arbítrio de maneira absolutamente equivocada, então por qual motivo nós não poderíamos dizer a mesma coisa do livre-exame? O livre-exame pode ser um princípio bom, que muitas pessoas utilizam de maneira ruim, que traz consequências ruins por causa dessa má utilização e que ainda assim é um princípio verdadeiro. Se os católicos querem insistir no argumento de que o livre-exame é ruim por causa das consequências ruins que supostamente ele gera, então eles precisam ser coerentes e também condenar o livre-arbítrio. Esse ponto fica mais interessante quando nós pensamos que o livre-exame, na verdade, é uma consequência lógica do livre-arbítrio. Note, se nós devemos ter a liberdade para escolher entre o bem e o mal, o justo e o injusto, o certo e o errado, isso deve se estender, claro, ao estudo da Bíblia. Ou seja, nós devemos ter liberdade para fazer escolhas certas ou erradas em relação ao estudo das Escrituras. Nós podemos, por exemplo, estudar com muito afinco, atenção e determinação as regras lógicas de interpretação das Escrituras para fazer uma interpretação coerente, e isso, claro, debaixo de uma vida de oração e de devoção a Deus, ou nós podemos ler a Bíblia de qualquer maneira, sem nenhuma preocupação com um estudo mais adequado, mais aprofundado, e até mesmo sem nenhuma preocupação com a nossa própria vida espiritual. Ou seja, livre-arbítrio, liberdade para escolher entre o bem e o mal, liberdade para escolher entre o adequado e o inadequado, liberdade para acertar ou para errar. Ora, se o livre-arbítrio é um princípio divino, se Deus deu o livre-arbítrio para os homens, então ninguém pode dizer que a liberdade de examinar a Bíblia é algo ruim. Uma pessoa pode utilizar mal ou bem o seu livre-arbítrio. Da mesma forma, uma pessoa pode utilizar mal ou bem a liberdade de ler e examinar a Bíblia Sagrada. O terceiro problema do argumento católico é que a sua visão da própria história da Igreja é um tanto romanceada. O católico parece crer que a Igreja foi una, sem nenhuma divisão, durante quase 1500 anos. Então, chegou Lutero e os outros reformadores e estragaram tudo. Mas isso está longe de ser verdade. Uma história mais realista do cristianismo mostra que a igreja sempre foi repleta de divisões, mesmo no primeiro século, na era apostólica. Para começar, já no primeiro século, as igrejas eram divididas por cidades. Cada uma dessas igrejas tinha sua própria administração, os seus próprios costumes, a sua própria cultura e também os seus próprios problemas. É verdade que, pelo menos no primeiro século, essas igrejas estavam mais ou menos debaixo da autoridade dos apóstolos. Ainda assim, isso não impedia que cada uma dessas igrejas tivesse o seu próprio perfil. Uma das grandes diferenças de perfil que existia no primeiro século era que algumas igrejas eram mais judaicas, enquanto outras eram mais gentílicas. E isso chegou a gerar alguns embates no primeiro século. Além disso, dentro das próprias igrejas nas cidades, existiam discussões, embates, tensões e até mesmo grupos e facções diferentes. Por exemplo, na igreja de Corinto existia um embate entre aqueles que não comiam carne sacrificada aos ídolos e aqueles que comiam carne sacrificada aos ídolos. Também existia um embate entre aqueles que preferiam Paulo, aqueles que preferiam Pedro e aqueles que preferiam Apolo. E esse embate, evidentemente, refletia as próprias diferenças de perfil entre esses pregadores. Na Igreja de Roma também haviam os seus embates. Existia discussão entre os crentes judeus e os crentes gentios, e no capítulo 14 podemos ver que existia alguma discussão em relação a alguns dias especiais, provavelmente de jejum, e a discussão entre aqueles que só comiam legumes e aqueles que comiam também carne. Também podemos citar o próprio capítulo 15 de Atos, onde é preciso ser convocado um concílio entre os apóstolos, os principais líderes das igrejas, para resolver a questão se a circuncisão deveria ser imposta ou não. Essa foi uma discussão muito grande nas igrejas e que mesmo após aquele concílio se arrastou por muitos anos. Cabe lembrar que a própria fé cristã é fruto de um ambiente que já era todo dividido. O judaísmo não era um bloco monolítico. Havia, no primeiro século, uma série de grupos, de seitas diferentes no judaísmo. Por exemplo, existiam os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes
e, claro, os judeus nazarenos, que viriam a se tornar os cristãos. O próprio Jesus, diga-se de passagem, parecia conviver muito bem com esse tipo de situação. Nos capítulos 9, tanto do Evangelho de Marcos quanto do Evangelho de Lucas, nós podemos ler um trecho muito interessante. A partir do verso 38, em Marcos, lemos: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, pois sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aqui fica claro que a definição de seguidor de Cristo não era simplesmente fazer parte de alguma instituição ou um grupo específico. Mesmo grupos e instituições diferentes poderiam seguir igualmente a Cristo. É claro, isso também não quer dizer que todos os grupos e todas as instituições necessariamente estarão corretas. E também não quer dizer que não pode haver um grupo ou uma instituição que não tenha um conjunto de doutrinas e práticas mais próxima da verdade. Apenas significa que a diversidade de grupos é algo normal e aceitável. Mas não precisamos ficar só no primeiro século. Um dos pais da igreja, Orígenes, que viveu entre o segundo século e o terceiro século, escreveu uma obra muito famosa chamada Contra Celso. Era uma obra que refutava um filósofo grego que criticava bastante o cristianismo, chamado Celso. No livro 3 dessa obra, parágrafos 10 a 15, e também no livro 5, parágrafos 61 a 66, existem alguns trechos que ilustram bastante como que a igreja sempre foi multifacetada, sempre teve muitas divisões. Vejamos, por exemplo, essa citação de Celso que Orígenes faz. Na origem eram um pequeno número, animados todos do mesmo pensamento, mas logo que se propagam em grande número, dividem-se e separam-se, e cada qual quer ter sua própria facção. Note que a crítica de Celso é muito parecida com a crítica que os católicos fazem aos protestantes. E o que Orígenes responde? Surpreendentemente, Orígenes começa a sua resposta dizendo que Celso erra ao dizer que, no início, os crentes eram unidos em um só pensamento. A partir daí, ele começa a citar um monte de desacordos que os cristãos tiveram desde o primeiro século, desde a era apostólica, citando diversas passagens do Novo Testamento a esse respeito. Ou seja, não só Orígenes concordava que havia uma série de divisões entre os cristãos, como ele também corrigia Celso no sentido de dizer que essas divisões não surgiram depois, elas existiam desde o início do cristianismo, desde a era apostólica. Mais à frente, Orígenes cita mais um trecho de Celso. Podemos ler. Separados novamente por causa de seu grande número, eles se anatematizam uns aos outros. Nada mais têm em comum, por assim dizer, a não ser o nome, se é que ainda o tem. Pelo menos é a única coisa que tiveram vergonha de abandonar. De resto, cada qual abraçou uma seita diferente. Como o ouvinte pode perceber, mais uma vez temos aqui uma argumentação, um discurso muito parecido com o que os católicos usam contra os protestantes. E mais uma vez, a resposta de Orígenes é um tanto surpreendente. Ele afirma: a isto respondo, não há disciplina, constituição séria e útil à vida que não tenha visto nascer seitas diferentes. A partir daí, Orígenes passa a citar como exemplo as diferentes escolas de medicina que existiam na época e as diferentes escolas de filosofia que também existiam na época. Na sequência, Orígenes lembra que o judaísmo também tinha escolas de pensamento diferente em relação à interpretação dos escritos de Moisés. E, finalmente, ele menciona que o cristianismo, ao ser aceito por muitos sábios gregos, também passou a ter várias escolas diferentes de interpretação. Assim, para Orígenes, era natural, era inevitável que surgissem seitas e que essas seitas rivalizassem entre si. Desses exemplos, Orígenes conclui: o resultado de suas interpretações das Escrituras, que todos juntos julgavam divinas, foi o surgimento de seitas patrocinadas por autores cuja admiração pela origem da doutrina não tinha impedido de serem incitados de um modo ou de outro, por motivos plausíveis, a opiniões divergentes. Mas não seria razoável fugir da medicina por causa de suas escolas. Tampouco seria razoável, quando se tem em vista o melhor, odiar a filosofia, alegando, para justificar esta antipatia, o grande número de suas escolas. Igualmente, não seria razoável, por causa das seitas do judaísmo, condenar os livros sagrados de Moisés e dos profetas.
Ou seja, para Orígenes, o fato de haver muitas seitas em qualquer tipo de conhecimento que fosse, não invalidava o conhecimento como um todo. E o mesmo se poderia dizer em relação ao cristianismo. Embora houvesse várias escolas de pensamento, várias seitas, vários grupos diferentes, o cristianismo como um todo não era invalidado por isso. Mais adiante, Orígenes ainda vai dizer que, para ele, Paulo defendia a existência de seitas. Ele cita o texto de 1 Coríntios 11, versículo 19, onde Paulo afirma: "É preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós os que são comprovados." Orígenes complementa: "Pois assim como é necessário para alguém ser aprovado como médico que, depois da experiência adquirida nas diferentes escolas, faça um exame criterioso do grande número delas para escolher a melhor, e assim como é preciso para alguém ser filósofo eminente, ter conhecimento de muitos sistemas, tê-los assimilado e se filiado ao mais sólido, assim também direi, é preciso ter esquadrinhado com cuidado as seitas do judaísmo e do cristianismo para ser cristão de ciência bem profunda." E criticar nossa doutrina por causa das seitas seria igualmente criticar o ensino de Sócrates, porque de sua escola se originaram muitas outras com doutrinas divergentes. Além disso, deveríamos criticar as doutrinas de Platão, porque Aristóteles deixou de frequentar sua escola para abrir uma nova, como aludimos acima. Para finalizar essa parte, eu quero citar mais uma resposta que Orígenes dá, que vai no mesmo sentido das outras. Afirma Orígenes: "Se ele acredita que a existência de várias seitas entre os cristãos constitui um agravo ao cristianismo, por que não se veria uma censura análoga à filosofia no desacordo que existe entre as escolas filosóficas, não sobre assuntos irrelevantes sem importância, mas sobre questões capitais? Deveria igualmente acusar a medicina por causa das escolas que ela apresenta." Note, ouvinte, que nós podemos tirar muitas lições desses trechos que eu li. A primeira é que existiam divisões. A segunda é que Orígenes, um pai da igreja, responde a Celso, que era um pagão, da mesma forma como hoje um protestante responde a um católico. Assim sendo, os católicos estão usando argumentos de um pagão, enquanto que os protestantes estão usando argumentos de um pai da igreja. Não é estranho? A terceira é que, do ponto de vista de quem está de fora, as divisões da igreja são de fato divisões. Esse é um ponto relevante pelo seguinte: muitos católicos afirmam que eles nunca se dividiram, que eles são unos desde sempre, enquanto que os protestantes se dividem o tempo todo. Contudo, uma vez que diversas seitas e heresias surgiram ao longo da igreja, e que evidentemente a igreja se separou dessas seitas e vice-versa, então existiu divisão. É muito fácil a Igreja Católica dizer que nunca se dividiu, excluindo todos os grupos dos quais ela se separou. E note que aqui não importa quem está certo e quem está errado. O que importa é que sim, houve uma divisão. Também não importa aqui quem tomou a iniciativa de se separar de quem. De qualquer forma, houve uma divisão. Então, para quem está de fora, o que se vê é uma divisão. E isso, claro, acaba com a romantização do cristianismo. Nunca existiu uma igreja una, sempre existiram divisões. Saindo de Orígenes, mas ainda no segundo século, podemos citar a controvérsia quartodecimana. Essa controvérsia envolveu a data da comemoração da Páscoa. As igrejas da Ásia Menor comemoravam a Páscoa no dia 14 do mês de Nissan, que é o mês judaico. Essa é a data que é prescrita na Bíblia e, segundo a tradição dessas igrejas, o apóstolo João havia ensinado a comemorar a Páscoa nesse dia. No entanto, o costume da Igreja de Roma e das igrejas que seguiam Roma era comemorar a Páscoa no domingo, e também se argumentava que isso vinha de uma tradição apostólica. Com o resultado, o bispo Vítor de Roma tentou, no fim do primeiro século, considerar a comemoração da Páscoa no dia 14 de Nissan uma heresia e excomungar todas as igrejas da Ásia. No entanto, ele acabou sendo aconselhado por bispos de outra cidade a não agir dessa maneira. E vale lembrar que essa controvérsia sobre a data de comemoração da Páscoa continuaria durante pelo menos mais 2 séculos. Partindo para os séculos 4 e 5, há 2 historiadores da igreja que são muito interessantes de ser citados. O primeiro é o Sosômen ou Sosomeno, que nasceu em 375,
e morreu em 447, e o segundo foi o Sócrates de Constantinopla, também conhecido como Sócrates escolástico. Este nasceu no ano 380, mas não se sabe o ano da morte dele. Cada um desses dois homens escreveu uma obra contando a história da igreja. E em cada uma dessas obras, os autores possuem um capítulo onde eles abordam as diferenças culturais, rituais e até mesmo doutrinárias entre as mais diversas igrejas das mais diversas cidades. E o que é interessante é que nem Sócrates nem Sosômen achavam que isso feria a unidade da igreja. Para eles, essas diferenças eram normais e aceitáveis. Elas existiam tanto por conta das diferenças culturais de cada região, quanto por conta das diferentes tradições que se desenvolveram em cada lugar. Há outro exemplo interessante que nós podemos citar do V século. É o exemplo do cisma que aconteceu após o Concílio de Calcedônia, em 451. Nesse concílio foram discutidas algumas questões relacionadas à natureza de Cristo. O ponto era como exatamente deveria se compreender a união entre a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Existiam pelo menos 3 modos de entendimento diferentes, e os diversos lados da questão muitas vezes se acusavam uns aos outros de coisas que o outro não defendia. Como resultado desse concílio, diversas igrejas resolveram se separar porque não concordaram com o resultado. Foi o caso da Igreja Ortodoxa Copta, da Igreja Ortodoxa Síria, da Igreja Apostólica Armênia, da Igreja Ortodoxa da Etiópia e da Igreja Assíria do Oriente. Note que essas igrejas não foram fundadas do nada, elas já existiam. O que aconteceu foi que elas se separaram da comunhão das demais igrejas. E cabe lembrar que essas igrejas existem até hoje. Elas não são nem católicas romanas, nem protestantes, nem católicas ortodoxas gregas. Muito bem, dando um salto aqui para o ano de 1054, nós temos o chamado Grande Cisma do Oriente. Essa foi a divisão que aconteceu entre as igrejas do Ocidente, que eram lideradas por Roma, e as igrejas do Oriente ligadas ao Império Bizantino. Essas igrejas também continuam separadas até hoje, embora as relações entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa hoje sejam bastante amigáveis. Depois disso, nos séculos XII, XIII e XIV, vemos os surgimentos de vários movimentos pré-reforma. Alguns nomes importantes desse período são Pedro Valdo, que deu origem aos valdenses, John Wycliffe e também Jan Hus. E é só depois disso que surge, então, Lutero, Calvino e outros nomes que nós conhecemos como nomes da Reforma Protestante. O que essa breve história que eu contei nos ensina é que a história da Igreja sempre foi repleta de divisões, tensões, facções e interpretações diferentes. Mesmo dentro da Igreja Católica Romana, sempre existiram tensões e diferenças de interpretações entre os seus teólogos. E para além das dissensões aceitáveis entre todos esses grupos de cristãos, ainda houve, ao longo de toda a história, diversas seitas e heresias. Tudo isso faz parte da história do cristianismo, da história da Igreja. Todas essas divisões e dissensões e facções surgiram dentro da Igreja. Assim sendo, não faz sentido dizer que foi a Reforma Protestante e os protestantes que geraram as divisões na Igreja. As divisões sempre existiram. E se hoje parece que existem muito mais divisões do que existiu no início do cristianismo, isso se dá não por conta da Reforma Protestante, mas por conta de outros 3 motivos. O primeiro é que, evidentemente, hoje existem muito mais pessoas no mundo do que nos primeiros séculos de cristianismo. E se há mais pessoas, há muito mais chances de haver divisões, há muito mais chances de haver divergências, há muito mais grupos para se formarem e para se separarem. O segundo fator é que a tecnologia hoje também é muito mais avançada do que nos primeiros séculos de cristianismo. Então, por exemplo, hoje nós podemos produzir livros com muito mais velocidade, em muito mais quantidade e, portanto, muito mais baratos. Nós podemos viajar para longas distâncias muito mais rápido. Nós podemos encomendar produtos, como, por exemplo, livros de outras partes do mundo, e eles chegarem em alguns dias ou semanas.
Nós temos ferramentas de pesquisa muito mais avançadas do que no passado, e por aí vai. Ou seja, a informação se tornou muito mais acessível e muito mais fácil de ser produzida e divulgada. E isso, mais uma vez, faz com que exista uma chance muito maior de divisões, de formação de grupos, de separação de grupos, de interpretações diferentes, de pessoas com opiniões diferentes discutindo. Finalmente, o terceiro fator é que hoje muito mais pessoas sabem ler e escrever do que nos primeiros séculos de cristianismo. E isso, mais uma vez, faz com que a informação circule muito mais rápida e alcance muito mais pessoas. Evidentemente, isso gerará mais opiniões, mais confronto de ideias, mais interpretações e, portanto, mais divisões. E é claro, esses três fatores estão muito mais avançados hoje do que na época dos reformadores, na época de Lutero, de Calvino, etc. Mas da mesma forma, esses fatores estavam muito mais avançados na época de Lutero e de Calvino do que nos primeiros séculos de cristianismo. Então é absolutamente normal que, com o passar do tempo, o número de divisões no cristianismo aumente. Isso é uma consequência lógica e direta do fato de que as populações aumentam, as tecnologias evoluem e mais pessoas passam a ser alfabetizadas. Dizer então que o protestantismo causou todas as divisões que nós temos hoje é, no mínimo, bastante questionável. O último problema da argumentação católica é que ela parece estar presa no tempo. Note, os católicos costumam dizer que entre os protestantes não existe unidade, que existe muita briga entre eles, que os protestantes não se entendem. De fato, se nós voltarmos para o início do protestantismo, encontramos muitas brigas, muitas dissensões e até mesmo muita perseguição física entre protestantes de diversas matizes. No entanto, mais uma vez, isso é algo que aconteceu durante toda a história do cristianismo. Sempre houve no seio do cristianismo grupos cristãos que brigaram feio. Isso não é a exclusividade dos protestantes. O que se percebe é que durante muitos séculos a intolerância entre os diferentes grupos cristãos era algo muito comum. Contudo, conforme vamos nos aproximando do período em que vivemos, percebemos que essa intolerância foi sendo reduzida. Se olharmos para os dias de hoje, por exemplo, veremos que as diferentes igrejas protestantes se dão muito bem. Além disso, nós precisamos notar uma coisa. A maioria esmagadora das denominações protestantes possui as mesmas doutrinas básicas. Se você entrar numa igreja batista, ou numa igreja presbiteriana, ou numa igreja metodista, ou numa igreja Assembleia de Deus, ou numa igreja quadrangular, ou numa igreja maranata, ou numa igreja adventista, ou mesmo em alguns ministérios menores e independentes, você perceberá que todas essas igrejas creem que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, que a Bíblia é composta por Antigo e Novo Testamento e que possui 66 livros, que só existe um Deus, mas que ele é uma trindade, que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, que o Espírito Santo nos ajuda a ter um comportamento condizente com essa salvação, que nós devemos ser obedientes a Deus, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que nós devemos congregar, que nós devemos tomar da Santa Ceia com os irmãos, que nós devemos ser batizados, que o diabo existe, que existe um grande conflito entre o bem e o mal, que Deus criou o mundo bom, mas que o homem pecou e por isso hoje nós somos pecadores e inclinados à imperfeição, que Jesus um dia voltará e acabará com todo o mal, que os ímpios serão condenados, e por aí vai. Existem diferenças entre todas essas igrejas? Com certeza, mas essas diferenças em relação às doutrinas que eu acabei de mencionar são secundárias. Isso não significa que não seja importante discuti-las, isso não significa que nós devemos relativizar a verdade, mas significa que aquilo que é semelhante entre os protestantes é muito maior do que aquilo que os diferencia.
E por isso mesmo é possível essas igrejas estarem em comunhão. É possível eu ser de uma igreja, mas manter amizade e irmandade com pessoas de outra igreja e inclusive ter projetos juntos com essas pessoas e visitar essas igrejas. Também é importante destacar que, embora existam milhares de igrejas protestantes e evangélicas, muitas vezes a diferença entre dezenas ou centenas delas é apenas a administração e a liturgia. Para os protestantes, a ideia de unidade não tem a ver com uma só administração. As igrejas podem ter administrações diferentes, lideranças diferentes, liturgias diferentes, costumes diferentes e ainda assim concordarem nas doutrinas principais e manterem comunhão, incluindo aí a participação de projetos em comum. A unidade, no fim das contas, pode e deve acontecer em meio à diversidade. Conforme diz uma frase atribuída a Santo Agostinho, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, em tudo, caridade. Como cristão protestante desde a minha infância, posso dizer que nunca senti uma falta de unidade no protestantismo. Eu sempre me senti muito bem visitando diversas igrejas protestantes e tendo amigos de diversas igrejas protestantes. Sempre participei de reuniões, inclusive de pequenos grupos e células com pessoas de diferentes igrejas e nunca tive dificuldade. As conversas que tenho com amigos de diversas igrejas são muito boas e nós nos entendemos em muita coisa. Há divergências? Com certeza, mas as divergências não são capazes de destruir a unidade. O que destrói a unidade é a falta de amor, a falta de educação, a falta de tentativa de compreensão do outro. Isso não significa, claro, relativizar a verdade, tampouco aceitar qualquer tipo de heresia no meio da igreja. De fato, as igrejas protestantes mais sérias rechaçam as heresias e o fazem em comum acordo. Mas a postura que nós devemos ter em relação aos nossos irmãos que possuem divergências conosco, que são secundárias, que não afetam o âmago da fé, deve ser sempre uma postura de amor e de tolerância. Não é preciso concordar nem aceitar aquilo que o outro crê, mas com toda certeza é preciso respeitar a fé do outro, em especial quando o outro tem muito mais semelhanças com a nossa fé do que diferenças. Em suma, eu acredito que os argumentos católicos contra o sola scriptura, o livre exame e o protestantismo como um todo são argumentos um tanto frágeis. Não me parece de forma alguma que o sola scriptura e o livre exame são grandes problemas para a humanidade. Pelo contrário, eles são princípios bíblicos, são importantes e embora muitas pessoas possam utilizá-los de uma maneira equivocada, isso não faz deles conceitos e princípios falsos. Além disso, se eles são verdadeiros, eles são bons em si mesmos. E se eles são bons em si mesmos, então existem pessoas que podem sim utilizá-los de maneira correta, de maneira adequada, de modo a fazer um bem para si mesmos e para a igreja. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.